Voltamos e aqui no estúdio a gente retoma a entrevista com o presidente da FAMUP, George Coelho. Vamos falar agora de precatórios. Desta semana a FAMUP teve uma reunião, inclusive, com alguns gestores, com a juíza responsável por essa negociação no Tribunal de Justiça. Qual é a real situação dos municípios paraibanos, de uma forma geral? Olha, é uma reunião uma situação muito caótica, porque é um pagamento que está na Constituição, tem que ser efetuado, isso aí a Justiça está cumprindo o seu dever e não pode ser diferente, mas a questão de orçamento, porque esses problemas não são dos atuais gestores, não são os gestores que assumiram nesse momento que fizeram essa dívida, é dívida passada da administração e tem que ser cumprido, tem que ser pago, porque aquelas pessoas lá merecem receber, mas o problema maior está no orçamento, está na condição de pagamento, porque os prefeitos têm que cumprir, mas ao mesmo tempo os prefeitos têm que cumprir índice, têm que cumprir a aplicabilidade do recurso, e isso dificulta um pouco. A reunião foi nesse sentido de mostrar ao tribunal essa realidade dos municípios, mas que a gente sabe que a gente não pode fazer nada sobre esse sentido, até porque nós estamos trabalhando, eu digo no sentido de mudar a forma de cobrança e de pagamento, porque é constitucional, como eu disse, e é o dever da Justiça fazer esse trabalho. Agora, a gente tem também uma condição de mudar essa forma com a PEC 66. A gente está também trabalhando com isso, até pedindo propriamente ajuda a todos para que essa votação na Câmara dos Deputados aconteça antes do dia 15, para que seja implantado lá no próximo ano. Isso ajuda muitos municípios. Quer dizer, é o princípio da anualidade, né? Só entra em vigor no próximo ano, só está valendo no próximo ano. Mas qual é os municípios já têm uma proposta, já têm uma equação para resolver isso, para fugir desse endividamento? Não, os municípios têm que pagar. Certo. Né, essas Mas você dívidas. disse que está tentando, na verdade, na prática, diluir essas dívidas. Uma forma de reduzir um pouco a obrigatoriedade mensal. Veja bem, a PEC 66, dentro da PEC, ela determina que o município que tiver, um exemplo, o precatório que chegar a 20% sobre o valor da receita líquida anual, ele só paga 2%, Hermes. Hoje os municípios estão pagando 5% da atual receita líquida. E aí fica bem melhor para os municípios, as prestações vão diminuir, o município vai ficar mais folgado para poder pagar, vai poder, dentro do orçamento dele, comportar essa dívida. A nossa luta dentro da PEC é essa, o que nós queremos é isso. Foram quantos prefeitos que foram para essa reunião? Não, tivemos lá o prefeito de São João do Rio do Peixe, o prefeito Luiz Claudino, o prefeito lá de Triunfo, o prefeito Expedito e o prefeito João Kleber, o prefeito de Santa Helena, para expor lá o problema, né, no tribunal e dizer as condições que está hoje passando o município para poder cumprir com o pagamento do precatório. Eles levaram essa demanda lá para a doutora Lua, que é responsável pela juíza, responsável pelos precatórios, e a gente esteve presente, participando dessa reunião e também vamos trabalhar nesse sentido, fazer com que a gente aprove, porque quando a gente aprovando essa PEC, que está na Câmara, já foi votada no Senado, aprovando esse ano, para o ano, os municípios com toda certeza terão aí um alívio nas suas contas, principalmente porque, como eu disse, aí tudo bem, se o município tiver 40% pagando acima do valor da receita corrente líquida, ele vai pagar 4%, enfim, vai aumentando gradativamente de acordo com os valores que eles têm a pagar. Você citou a negociação aí com 3 municípios do Sertão, imagino que eles estejam ali naquela faixa de 0,6, 1,0 do FPM, né? Que são as cotas menores de FPM repassadas mensalmente para esses municípios. Quanto menor o FPM, mais dificuldade do município tem, porque FPM muitas vezes é a única fonte de arrecadação do município. Olha, no município de São João do Rio do Peixe é 1,4. É 1,4. E os dois municípios são 0,6. Mas veja bem, um município como o de Luiz Claudino, município de São João do Rio do Peixe, o município tem um hospital municipal que atende a população. Tem despesa com a saúde, com a educação. É um município que tem uma área territorial grande, né? Que são despesas obrigatórias. São despesas obrigatórias do município. Aí você veja qual a questão, não é a questão do 0,6. O 0,6 sofre muito mais. Mas a questão também do maior sofre na medida de que ele tem mais... É proporcional. É proporcional. E aí os prefeitos, eles passaram, vieram mostrar essa dificuldade que eles estão enfrentando para poder tanto cumprir com os índices constitucionais, como também cumprir com esse pagamento do precatório. E tem essas situações extras, né, como a estiagem, que os prefeitos também têm que socorrer essas famílias, porque muitas vezes os carros-pipas não atendem a todas as comunidades. Veja bem, você viu o prefeito ali falando, o prefeito de Pombal, que ele também tem aluguel de carro-pipa para poder atender toda a região dele, porque mesmo com a operação carro-pipa não atende a todos.
E fora isso, os prefeitos também têm essa dificuldade, que eles têm que suprir a necessidade da sua população, principalmente na zona rural. Quem está na seca nesse momento sofre muito mais, porque é na zona rural que estão as pessoas lá sofrendo com a seca. Você está na cidade, pode ter uma adutora na cidade, você pode ter água, pode ter uma infraestrutura melhor, mas a zona rural é quem sofre mais. Tanto quem cria, quem planta, quem vive da agricultura, e aí o poder público tem que dar assistência em tudo, né? Mas aí sofre muito mais. E os prefeitos têm essa dificuldade. Ainda falando de carro-pipa, de abastecimento de água potável, o governador João Azevedo ontem também falou da possibilidade da CAGEPA e dos bombeiros atuarem de forma emergencial para atender essas comunidades. Mesmo retornando aí esses 38 milhões do Exército para que manter a operação carro-pipa este mês, seria de bom tom o governo fazer esse auxílio complementar? Ora, é muito bom, toda ajuda é bem-vinda aos municípios. O governador tem essa visão municipalista de ajudar os municípios, fazer com que lá na ponta realmente chegue a política pública de qualidade e as pessoas se sintam bem. E vai ser muito bom se ele conseguir colocar essa estrutura do Estado, também a disponibilidade dos prefeitos, até porque tem áreas que estão em estado mais grave. Ok. Olha só, daqui a pouquinho a gente retoma essa conversa com o George Coelho, que é o presidente da FAMUP, Federação das Associações dos Municípios da Paraíba.